não, só ler mesmo, né? Não dá. Não, tem uma fala no final. O homossexualismo é uma doença ou é uma coisa normal que depois... Como é que você vê isso? Só queria lembrar que ninguém usa mais essa expressão homossexualismo, né? Que isso aí era quando era associada a doença. Isso não existe, homossexualismo. É homossexualidade. É porque nessa época aí, né, usava-se, na década de 90, usava-se essa expressão péssima. Continuando. Então, para mim, esse negócio de homossexualismo é para quem sabe ler, que inventou esse nome científico. Eu não tenho estudo para... Então, para mim, o homem, o viado, no caso, não é uma doença. Ele já nasceu com esse dom de ser viado e transar com homem. Então, eu não acho que isso é uma doença. É que a pessoa já nasceu com o dom. E outra coisa que eu discordo do pastor é o seguinte, que quando Deus põe o filho dele na terra, todos nós temos um destino. Leão Lobo já teve esse destino, que ele não vai dizer que começou depois de grande. Ele começou desde pequeno, ele já tinha um jeitinho. Então, Deus que fez ele assim. Então, a gente não pode ser contra. Eu não sou contra ao Leão Lobo nem a nenhum. Um pai sereno e tranquilo, uma mãe serena e tranquila, não vai ensinar a sua filha a ter preconceito contra o homossexual. Se ela vê um homem beijando outro homem e tiver um pai e uma mãe que são serenos, ela jamais ficará chocada. Bom, na sua opinião, Maguila, o que você falaria para sua filha? Se ela perguntasse. Sinceramente, se eu tenho um filho de 5 anos, se eu ver um homem beijando o outro e ele vir me perguntar, pai, o que é isso, um homem beijando o outro? Eu digo, todos dois é viado. Isso, tá certo, tá certo. O que eu vou fazer? Eu não posso... E se ele falar o que é viado, pai? O que é viado? Eu digo, é quando dois homens se beijam com um homem, é todos dois viados. Então, eles querem beijar, saudável, né? E aí, essa fala do Maguila, se ele tivesse colocado bicha, pederasta, fresco, ia ser homofóbico? Eu não vejo problema na fala de Maguila, sendo bem honesta, porque apesar dele ter usado algumas expressões... Jeitinho, viado. Assim, engraçadinha, e que alguém pudesse até se ofender, mas eu não vejo porque a forma que ele fala diz o que ele está querendo dizer. Ele não se expressa muito bem porque ele tem um problema na comunicação, né? Até a gente conversa muito sobre isso, né, Nia? Sobre a comunicação e tal. Como a gente comunica o que a gente pensa, às vezes tem um problema nisso. Mas dá para perceber que o Maguila seria considerado um aliado dos LGBTs, entendeu? Ele não seria um homofóbico, um transfóbico, ele seria considerado um aliado, apesar de ele estar utilizando algumas expressões assim, né? Mas, enfim, existe todo um contexto, né? Que a gente pode conversar sobre. Mas a comunicação, a forma como a gente pensa e fala, às vezes tem um problema aí, né? Então, por isso que eu digo, a gente precisa pensar muito antes de falar, principalmente sobre esses assuntos que podem ferir alguém, né? Mas, no caso de Maguila, eu não acho que ele tenha sido homofóbico, não. Não, é uma fala maravilhosa. As pessoas se comunicam com o que elas têm, com... tem muitas coisas que eu quero falar aqui. Eu queria falar para a galera de esquerda, eu sou um homem branco, estou tentando falar com os homens brancos, né? Para as pessoas brancas, saca? Vamos pensar, galera, saca? Quem reproduz racismo somos nós. Foi nosso grupo que criou, saca? A gente aprende em várias... E quando eu falo aprende, não é porque seu pai é um racista e te ensinou e tal, saca? Assim, só de você no seu círculo não conviver com pessoas negras, e aí quando você vai no shopping, todo mundo que te serve né? Ou isso já vai constituindo, assim, o seu entendimento da coisa. Então, cuidado, galera de esquerda, quando falar, nós não estamos lutando por palavras, tal.
porque, de fato, a gente fez uma construção aqui, nós não estamos lutando por palavras. Maguila pode falar com o repertório que ele tem e ser até inapropriado, e ser o que a gente está lutando é aquilo, por mais Maguilas. Sim. Para que as pessoas simples do povo entendam que racismo é errado, que homofobia, transfobia é errado, que machismo, né? Assim, Misoginia. Misoginia, né? O poder do povo, o poder do proletariado é a união. A gente está lutando junto. Só que você está organizando um movimento e aí um cara lá fala uma coisa para um cara preto, para uma pessoa trans. Saca? Você fica aquela brincadeirinha de piadinha homofóbica o tempo você cria não vai ter união, galera. Saca? Não vai rolar. Vai afastar pessoas. E o povo agride o próprio povo com esses preconceitos. É uma coisa complexa, porque o pânico moral da extrema-direita é porque eles sabem que o povo é transfóbico e aí eles usam isso para potencializar e tal. Mas cuidado também de falar, não é a elite que está botando na cabeça, é o povo que é homofóbico, o povo que... Calma, calma, porque vamos lembrar que antes do Reagan, as pessoas não tinham preconceito com maconha. Pelo menos aqui no Brasil, era normal fumar maconha. No povo, principalmente, nas periferias e tal. Tem alguns lugares do interior que as pessoas ainda plantam cânhamo e chamam de ganja, e não sabem que aquilo é maconha. Né? Faz chá, faz emplastro para ferida, saca? E aí, assim, recentemente, as elites do mundo criaram um preconceito e hoje é senso comum ser contra a guerra às drogas. Na humanidade, né? Por exemplo, eu não tenho estudo disso, tá, gente? Eu estou falando aqui, mas se alguém aí estudou esse assunto, pode me corrigir de boa. Mas o islamismo, antes da colonização europeia, antes das cruzadas e tal, não era tão avesso à homossexualidade. Porque muito da intelectualidade islâmica foi formada quando os árabes, na expansão islâmica, ocuparam a Pérsia. Então, esses preconceitos, eles vão sendo construídos, sim, por um interesse da classe dominante. É lógico que homofobia, transfobia, misoginia são muito antigos, né? Mas, por exemplo, o preconceito contra as drogas é recente. Bem recente. E foi criado com o intuito de dominar, de fazer opressão. Saca? Teve uma fala da... Como é que é o nome dela? Mirella? Milena? Melina. Que ela falou, eu queria lembrar como é que era, porque foi tão bom. Peraí que eu vou achar. Ela falou depois do... Era naquelas do teatro e tal, e depois ela fez um comentário. Lugar Ela de me fala? lembrou... Eu eu acho que era... Isso. Eu acho que foi, né? Deixa eu ler. Você disse que foi essa. Esse negócio de achar que só quem tem lugar de fala pode falar é bem danoso. Eu sou trans e autista. Se eu esperar que apenas trans e autistas me defendam, eu tô ferrada. Então, primeiro eu queria falar disso, né? Igual eu fiz aquela crítica dizendo que como é que chama? O identitarismo está perdendo o conceito do que ele significa, e aí o problema é que a gente fica lutando contra algo que não é o identitarismo. Lugar de fala não é isso, né? Lugar de fala não é um conceito que é uma tecnologia de determinar um território de assunto da qual um grupo pode falar. Não é uma tecnologia de censurar um outro grupo de não falar. Não é uma tecnologia de criar espaços onde só um grupo possa estar. Não é isso. Lugar de fala é um conceito que é uma tecnologia de análise do discurso. Quando alguém fala alguma coisa, você fala, essa fala vem de onde? Então, o lugar de fala, o conceito de lugar de fala, ele não impede ninguém de falar nada. Mas quando a pessoa fala algo, você fala, essa pessoa fala isso por quê? Qual a experiência que ela tem sobre esse assunto?
Qual o interesse ela tem para falar sobre esse assunto? Por que essa pessoa está falando desse assunto? Isso é lugar de fala. Exato. Então, o branco, quando fala de racismo, ele fala do lugar do branco. Mas não é que o branco não pode falar de racismo. Pode. E deve. Pode. E aí que tá. E aí, isso que eu, de novo, eu branco falando para brancos. Galera, tem uma coisa que eu acho muito problemática, que eu sinto que as pessoas brancas, os homens, os héteros, os cis, estão criando um medo, um negócio que se você não falar sobre esses temas e não correr o risco de, às vezes, expor um racismo inconsciente, um racismo estrutural, uma homofobia inconsciente, uma transfobia, você não vai aprender que aquilo é preconceituoso. Você não vai aprender que aquilo está participando da opressão. Você não vai entender quando você é o agente. Saca? Você tem que falar, tem que ouvir também. Muitas vezes Saca? mais ouvir. Porque não adianta nada você, então eu posso falar, vou falar. Porque assim, quando a pessoa é aliada do movimento, é maravilhoso, fale mesmo. Mas aí eu fico preocupada só assim, com pessoas que são escrotas, né? Tipo o Red Pill, que ganha dinheiro falando mal de mulher, né? Mas ganha dinheiro com isso. Mas fala mal de mulher. Mas ganha dinheiro com mulher, falando mal delas, né? Então, assim, a própria Sueli Carneiro fala sobre isso, que a questão do racismo no Brasil tem que ser falado por todos. Né? Também é uma questão de brancos, não é só de pretos, não. É que os pretos têm que falar de racismo para sobreviver, senão eles morrem. São lugares diferentes. É aí onde a gente aplica o conceito de lugar de fala. Né? O branco vai Agora, falar de que lugar, o preto vai falar de que lugar. E aí você pondera. E aí o branco tem que falar de racismo se ele não quer ser o filho da puta que mata. Uhum. Né? O que endossa a morte, Isso. né? Tem esses Isso. também, que ficam lá torcendo. Vai. E aí, agora, eu queria falar assim, é um processo fazer letramento racial, entender o que é capacitismo, entender o que é feminismo, o que é patriarcado, o que é misoginia, né? Assim Sim. como é um processo entender o que é luta de classes, o que é mais-valia, o que é organização, luta do proletariado, o que é burguesia, que empresário e empreendedor não é o mesmo que burguesia e que a burguesia se esconde, né? Não é fácil entender essas coisas. E ninguém vai entender tudo. Por isso que a gente tem que lutar junto. Saca? E aí nós pessoas brancas, temos que perder o medo de falar sobre racismo. Pessoas que não têm deficiência percam o medo, perdem o Pessoa, medo, perdem o medo de falar de capacitismo. Héteros percam o medo de falar de homofobia. Homens percam o medo de falar de machismo, feminismo, misoginia. Agora, você vai falar a sua opinião para testar se você está sendo racista ou não. Então, se você começar a falar e uma pessoa indignada começar a te interromper, pare para ouvir. Ou se a pessoa muito educadamente, com aquele controle do sorrisal interno, conseguiu se controlar e aguentou você falar e depois vai falar um negócio que vai te incomodar muito, pensa da onde vem aquele incômodo. Certo? Se você vê um vídeo no YouTube falando de uma questão de racismo, de machismo, e você já está ouvindo, incomodado, discordando, e por que você está tão incomodado? Pensa sobre esse incômodo. E aí, você pode ter o incômodo, você pode até discordar daquilo por vários motivos. Porque não existe o movimento negro. Vai procurar mais sobre o assunto. Um vídeo te incomodou, vê se não tem outro grupo do movimento negro que fala diferente. Não é uma pessoa negra, não é fazer uma piada homofóbica e procurar o seu amigo gay que não se incomoda.
Não é uma pessoa que gosta de você, ou que é subalterna a você, e que não vai poder te falar na cara, ou vai ter negro que reproduz, que é agente de racismo, que não se incomoda, vai ter gay que é agente de homofobia, que não se incomoda com homofobia, vai. Procura um militante, alguém que está discutindo, saca? A extrema-direita está cheia dessas contradições, né? Sim. Mulher E aí, contra assim, mulher, negro contra negro, etc e tal. tem que tomar esse cuidado, né? Porque aí você vai procurar outros vídeos, sempre vai ter, né, o vídeo de um autista falando contra o direito dos autistas, de um negro falando, pô, racismo acabou com a escravidão,